Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Trago para vocês mais uma questão de geometria plana, uma questão que eu achei muito bacana, muito bem montada, na qual ele fala que quer a área sombreada, área achurada, ok? E ele dá como informação principal é que o triângulo ABC tem 32 unidades de área. Então, ó, fala também que este ângulo C mede 30 graus. Realmente é uma informação importante para nós. Bom, o triângulo ele é retângulo, uma vez que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte, pessoal, duas coisas que nós temos que relembrar, e eu coloco aqui, mesmo sendo repetitivo, para aqueles alunos que de repente entrarem no canal hoje e não pegarem aí o assunto sem ter assim uma fundamentação, sempre, o raio ele é perpendicular ao ponto de tangência. Ele faz um ângulo de 90 graus com ponto de tangência. Então, aqui é o raio. Se eu tenho uma reta que tangencia a circunferência ou semicircunferência, o raio no ponto de tangência faz um ângulo de 90 graus. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas faço questão de colocar, é o seguinte. Vou colocar um pouquinho mais em cima aqui. Quando você trabalha com um ponto exterior à circunferência e por ele passando duas retas que tangenciam a circunferência, nós sempre teremos que aplicar esta propriedade importantíssima relacionada à circunferência. Então, veja bem. Nós temos aí dois segmentos, né? Que eles estão tangenciando a circunferência. E eles se interceptam no ponto. Vou botar ponto P aqui, tanto faz. Supondo que aqui é A e aqui é B. Ok? Sempre. Esse segmento tem a mesma medida desse. Ou seja, PA é igual a PB. Não importa a letra, mas o que a gente tem que entender é que se eu tenho um ponto exterior à circunferência e nesse ponto exterior passar duas retas que tangenciam a circunferência em pontos distintos, né? Duas retas formando um ângulo aqui, né? E tangenciando a circunferência em dois pontos, formando um arco nela, na circunferência, esses dois segmentos são congruentes. Muito bem. Primeira observação, então, que nós vamos aplicar aqui é a seguinte. Eu vou unir o centro ao ponto de tangência. Vocês concordam que do centro, né, ao vértice C e do centro ao ponto de tangência, que aqui faz um ângulo de 90 graus, como dito anteriormente, vocês concordam que esse segmento tem a mesma medida deste segmento? Sim ou não? Perfeito. Estamos diante de um triângulo isósceles. E se os dois lados são iguais, os ângulos da base são iguais, têm a mesma medida. Então, eu posso concluir que aqui
este ângulo aqui, ó, mede 30 graus. Deixa eu tentar dar um zoom. Vamos ver se vai melhorar. Creio que foi legal aí. Então, mede 30 graus. Perfeito. Raciocínio tranquilo, né? Se aqui é 30, pessoal, e aqui é 90, com toda certeza eu posso afirmar, uma vez que a lei angular de Thales me garante isso, que este ângulo mede 60 graus. Tudo bem? E aí, a gente vai, nesse caso, a gente vai dar vai dar um valor especial a este triângulo. E quando eu falo este triângulo, o triângulo ABC, fazendo a recapitulação aqui, importante, do triângulo que tem ângulos 30 e 60 e 90. Esse triângulo a gente comumente chama de triângulo egípcio. Se a hipotenusa é 2A, o lado oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa e o lado oposto ao ângulo de 60 vai ser a metade da hipotenusa, no caso esse cateto, né? A metade da hipotenusa, raiz de 3. Vai ser sempre assim? Vai ser sempre. É um triângulo notável, assim como o triângulo isósceles, que quando você traça ali a diagonal do quadrado, que forma um triângulo isósceles de ângulos 45, tem a diagonal L raiz de 3, L raiz de 2, perdão. Neste caso aqui, o triângulo egípcio, se a hipotenusa é 2A, o lado oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa, e o lado oposto ao ângulo de 60 graus é a metade da hipotenusa raiz de 3. Com isso, pessoal, nós podemos observar o seguinte. Nós vamos usar esse conhecimento, com toda certeza. Mas antes, vamos nos debruçar sobre esse teorema aqui, ó, do ponto externo passando dois segmentos tangenciando a circunferência, formando um arco aqui. Tudo bem? Então, nesse sentido, observando o desenho aqui com mais rigor, nós podemos afirmar com toda certeza, vou fazer um quadradinho aqui para diferenciar. Eu posso dizer que se esse ponto aqui é o ponto exterior, né? E esse ponto é um ponto de tangência e aqui também é um ponto de tangência, uma vez que aqui é o raio, né? Eu posso dizer que este lado tem a mesma medida deste lado aqui. Tudo bem? Beleza. Beleza. Bom, feito isso, o que mais a gente pode pensar? A gente pode pensar o seguinte, se aqui é 30 e aqui é 90, vocês concordam que a volta toda, a meia volta aqui é 180? Então, 30 com 90, 120. Para chegar a 180, eu posso afirmar com toda certeza que este ângulo também é de 60 graus. Bom, beleza, estamos indo num caminho bem. Muito bom. Se aqui é 60 e aqui é 60, pessoal, a gente pode concluir com toda certeza que este ângulo também é 60 graus, porque a soma dos ângulos internos, isso quem me garante é a lei angular de Thales, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Logo, esse ângulo aqui mede 60 graus. Tudo bem? E sendo assim, se esse ângulo mede 60 graus, eu posso concluir que ele é um triângulo equilátero. Esse triângulo achurado ou sombreado,
ele é um triângulo equilátero. Eu nem vou pintar esse lado aqui, não há necessidade. Partindo desse pressuposto, se eu chamar esse pedacinho aqui de L e chamar esse pedacinho aqui de L, vamos usar essa teoria aqui do triângulo egípcio. O lado oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Então, a metade da hipotenusa aqui deu para perceber, o lado oposto ao ângulo de 30, olhando para o triângulo ABC. Lado oposto ao triângulo ABC, lado oposto ao ângulo de 30 graus, é 2 L's. E o lado oposto ao ângulo de 60 graus é esse cateto aqui, raiz de 3. Ou seja, nós podemos dizer que este lado aqui, o BC, mede 2 L's, raiz de 3. Trata-se de um triângulo egípcio. Tá. Mas, professor, e daí? Como é que a gente vai sair dessa? Olha, com base na área de um triângulo, que ele foi dado a área do triângulo ABC, se a área do triângulo, uma área de um triângulo qualquer, né, vai ser sempre vai ser sempre a base vezes a altura dividido por 2. Observe o seguinte, eu tenho a área, a base quanto é? É 2 L's, raiz de 3. Vezes a altura. A altura, quanto é a altura? 2 L's. Isso dividido por 2. Como a área desse triângulo foi dado no problema, o problema me deu a área, 32 unidades de área, então eu posso dizer que isso aqui efetivamente é igual a 32. Podemos simplificar tudo por 2, né, pessoal? Podemos simplificar toda a equação por 2. Nós vamos ficar com L vezes L, L ao quadrado raiz de 3 é igual a 32. Olha só, deixa quietinho aqui, não precisa mexer. E vou falar por quê. Note que o que nós queremos encontrar é a área sombreada, e nós descobrimos que essa área sombreada é um triângulo equilátero. E qual é a fórmula do triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, vou chamar de triângulo E. Triângulo equilátero. Qual é a fórmula para achar a área do triângulo equilátero? É o lado ao quadrado, raiz de 3, L raiz de 3 sobre 4. Mas veja bem, parece que tem alguma coisa que bateu aqui, hein? Deu para perceber aqui, que L ao quadrado raiz de 3 é 32? Sim ou não? E aí eu posso trocar, a área do triângulo equilátero é 32 sobre 4. Porque eu troquei, né? L ao quadrado raiz de 3 é 32. Perdão, aqui é 16. Eu tinha que dividir a equação toda por 2, né, pessoal? Aqui é 16. Quando eu divido a equação toda por 2, quando eu divido por 2 uma equação, eu tenho que dividir o primeiro e o segundo membro, tá? Então, ainda deu tempo ainda de salvar aqui tranquilamente a explicação. Eu acho que deu para vocês entenderem. Novamente, quando eu divido a equação toda por 2, eu tenho que dividir o primeiro e o segundo membro. Então, é como se eu tivesse aqui, se eu dividir aqui tudo por 2, eu vou, evidentemente, ter 16 aqui, tá? Beleza. E aí nós temos o quê? Que a área do triângulo
equilátero, a área do achurada, né? A área sombreada, que é um triângulo equilátero, mede 4 unidades de área. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, peço que deixem um like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe o máximo que você puder para a gente crescer o canal aí, fazer o canal crescer. E até a próxima videoaula.